Empresário, se a sua empresa deve para o banco, você já percebeu uma coisa: o jogo é desequilibrado. O banco tem manual para tudo. Ele tem manual para te vender crédito, ele tem manual para renegociar sua dívida e ele tem manual para te executar. Do outro lado da mesa, o empresário improvisa, negocia no escuro com o número que o banco apresenta, no prazo em que o banco define, com a pressão que o banco escolhe. Eu passei anos vendo esse filme se repetir aqui nas reuniões do escritório. Empresário bom, empresa boa, perdendo para o processo, não para a dívida. E a resposta que a gente encontrou não foi uma promessa, foi um processo. A gente organizou o enfrentamento da dívida bancária empresarial em 5 etapas, sempre na mesma ordem. E neste vídeo eu vou abrir esse processo para você, etapa por etapa, sem atalho, sem milagre. É o nosso jeito de trabalhar explicado. Etapa 1. Raio-X do passivo. Antes de qualquer estratégia, a gente precisa enxergar sua dívida por inteiro. E quase nenhuma empresa enxerga. Na primeira reunião, eu pergunto: quantos contratos você tem com o banco? E normalmente a resposta vem assim: eu acho que uns 4, uns 5. Eu acho? Eu acho que é capital de giro, FGI, Pronamp, conta garantida, uma CCB antiga, um consórcio que virou moeda, troca, na renegociação, tudo para poder ter crédito, está tudo espalhado. O raio-x junta tudo isso num mapa só. E aí vem a parte que pouca gente conhece. Existem 3 documentos que contam a história real da sua dívida e que o banco tem, mas nunca te entrega espontaneamente. Primeiro, é o extrato de amortização. Ele mostra para você para onde foi cada real que já pagou, quanto abateu da dívida de verdade e quanto virou encargo. Segundo, o demonstrativo de evolução da dívida, o famoso DED. Ele mostra como o seu saldo cresceu mês a mês e é o filme e não a foto. E o terceiro, o contrato integral com todos os aditivos. Não o resumo que te mandaram por e-mail, o documento completo com tudo que foi pactuado. O banco, ele não oferece esses documentos, mas quando são pedidos de um jeito certo, ele é obrigado a fornecer. E é com eles que a gente vai para a etapa 2. A etapa 2 é seu coração do nosso processo, é a contraprova. E o nome já explica. O banco apresenta a prova dele. Sua empresa deve, por exemplo, R$1.200.000. A nossa perícia faz a contraprova. Confere essa conta item a item. E o eixo dessa conferência é uma só. Presta atenção nessa frase, porque ela resume a etapa inteira. A taxa que você assinou no contrato é uma e a taxa que o banco efetivamente aplicou na sua conta muitas vezes é outra. A contratada versus a praticada. A gente refaz a dívida linha a linha e demonstra essa diferença com o documento próprio do banco. O contrato de um lado e o extrato de outro. E no meio do caminho aparece o resto. Tarifa que não devia estar ali, seguro que foi embutido sem você pedir, título de capitalização amarrado na operação, encargo aplicado fora daquilo que foi pactuado. Tudo somado, o custo efetivo fica muito acima daquilo que você assinou. E isso não é opinião de advogado, é matemática documentada. Para você ter uma ideia do que aparece nessa etapa, a gente já fez perícia e encontrou R$400.000 de honorários embutidos no saldo de uma dívida, previstos lá numa cláusula, e o cliente pagando sem saber. 400 mil dentro de um número que ele achava que devia. É como pano de fundo. A contraprova ainda usa uma referência pública que quase nenhum empresário conhece. A taxa média que o Banco Central publica todo mês, por linha de crédito e por banco. Ela serve de régua para o mercado, mas a prova central é aquela primeira. O que foi praticado contra o que foi contratado, preto no branco. No final da etapa 2, você tem o que eu considero a informação mais valiosa desse processo inteiro, o número certo da sua dívida, que quase nunca é o número da cobrança. Etapa 3, capacidade real. Agora que a gente já sabe quanto você deve de verdade, falta a segunda pergunta que quase ninguém faz. Antes de sentar com o banco, quanto que a sua empresa consegue pagar hoje? Não é quanto você gostaria de pagar.
não é quanto o gerente disse que cabe, é quanto o seu balancete, o seu DRE, o seu fluxo de caixa aguentam. Hoje, com o faturamento de hoje. Porque muita parcela foi contraída num faturamento que, infelizmente, não existe mais. E aqui vai uma verdade que contraria o instinto. Tem caso em que a solução certa até a largo prazo ou mexe pouco no saldo, desde que a parcela caiba no caixa e a empresa volte a respirar. Porque acordo com parcela que não cabe no fluxo não é solução, é a próxima crise com data marcada. Eu falo assim nas reuniões, a sua capacidade hoje talvez não seja mais 150 mil de parcela, talvez seja 80, talvez seja 50, talvez seja 30. O protocolo descobre esse número antes de qualquer conversa com o banco, porque quem senta na mesa sem ele, desculpa, está negociando no escuro. Etapa 4, a rota. Chegou o momento da decisão. E repare que só agora que ela aparece, depois do mapa, do número certo e da capacidade real. Com essas 3 peças na mesa, o caso aponta um dos 3 caminhos. Caminho 1, o acordo com desconto. Você provavelmente já viu gente prometendo descontos enormes por aí, 80%, 90%, 95%. E deve ter se perguntado se isso é real. A lógica por trás é regulatória. Quando uma dívida passa de um certo tempo de atraso, o Banco Central obriga o banco a provisionar, ou seja, a travar no próprio caixa um valor equivalente àquela dívida. Dinheiro parado para o banco é prejuízo. E é isso que abre espaço para acordos com desconto relevantes. Agora o detalhe que muda tudo. O desconto se negocia sobre o número certo, o da contraprova. Desconto em cima de saldo errado, desculpa, é desconto de mentira. Caminho 2, a reestruturação. Para a empresa que quer preservar a relação com o banco, continuar operando com crédito, manter o nome limpo, a gente redesenha a dívida. Prazo, garantia, parcela, tudo recalculado para caber na capacidade real. Menos especular o desconto. Talvez, para muita empresa, é isso que sustenta o crescimento. E caminho 3, a revisão judicial. Quando a contraprova encontra ilegalidade relevante, cobrança fora do contrato, encargo abusivo comprovado, essa discussão pode ir para a justiça. Às vezes como alavanca de negociação, às vezes até o fim. E aqui, esta frase mais importante desse vídeo. A rota não é escolha de catálogo, não é preferência de advogado, não é pacote de prateleira, é conclusão técnica. Por isso, desconfie de qualquer pessoa que diga qual a sua rota ou qual desconto vai conseguir. Antes de ler os seus documentos, ninguém sabe ainda. E etapa 5, blindagem. Enquanto a rota é executada, e isso pode levar semanas ou meses, a empresa precisa continuar viva, comprando, vendendo, pagando funcionário. A blindagem existe para isso. A gente olha 3 coisas: o aval, o que está em nome do sócio e às vezes o nome do cônjuge. Inclusive aquele imóvel que é do casal e ela nem sabe que virou garantia. A garantia é guarda-chuva, um único bem amarrado em vários contratos ao mesmo tempo, prendendo a empresa inteira num nó só. E o fluxo da operação, proteger o caixa, o faturamento para que o enfrentamento com o banco não pare a produção. Eu costumo lembrar uma coisa aqui nas reuniões. Atrás de uma empresa endividada tem funcionário, tem fornecedor, tem família, às vezes 50 famílias, dependendo de uma decisão. O protocolo trata a dívida como ela é, um problema da empresa com uma solução técnica, não uma sentença sobre a vida do empresário. Esse é o protocolo JNA. 5 etapas nessa ordem sempre: raio-x, contraprova, capacidade real, rota e blindagem. Se você reparou, em nenhum momento desse vídeo eu te prometi um resultado. E isso é proposital. O que existe aqui é método, documento e conclusão técnica. E se você, empresário, está vivendo isso agora, a parcela apertando o caixa, o gerente ligando, aquela sensação de estar refém do banco, o mais importante que eu posso dizer é uma frase só: qualquer decisão que você tomar, renegociar, atrasar, assinar, fica melhor quando você conhece o número certo da sua dívida e a sua real capacidade de pagamento. Esse conhecimento existe,
Ele tem nome, ele tem ordem e tem etapa. Ele se chama Protocolo JNA.